Trago aos irmãos o abraço da Comunidade Batista da Paz. É uma alegria imensa estar com os irmãos nessa oportunidade e dizer algumas coisas que eu julgo importantes, porque quando Deus ministra ao coração de um pastor, Ele dá a dica e você fica esperando mais coisas e essas coisas não vêm. Ele disse: agora é com você. Então Deus me passou a bola de um texto e eu percebi que a bola começou a rolar desde ontem. E eu diria com todas as letras que tudo que Deus tinha para dizer aos irmãos, Deus já disse pelos testemunhos. Amém, queridos? O pastor Rick Warren fala assim, que um testemunho vale mais do que uma pregação. Então nós já tivemos várias pregações aqui hoje. Eu confesso, pastor Carlos, que eu fiquei emocionado e chorei, porque uma das coisas que mais me emocionam, duas coisas sempre me emocionaram como pastor, é eu ir num velório e num batismo. Porque quando eu vou no batismo, eu olho para pessoas eternas. Quando eu olho para o ímpio, eu penso, esse tem vida curta. Quando eu vou no velório, eu sempre dou graças a Deus, porque é hora de aprender, é hora de crescer, é hora de refletir, é uma hora em que a palavra toca profundamente aos nossos corações. Eu estava olhando o texto em que Paulo, ele dá alguns conselhos para Timóteo, e eu pensei o seguinte: eu vou exortar aquela igreja. Aí o pastor Carlos falou assim: na minha igreja você não faz isso não. Eu disse: então não. Então mudei, isso é brincadeira, tá? Não teve nada disso não, não troquei nada disso com ele não. Mas Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse: olha Timóteo, você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo, de tal maneira que você sinta feliz com você e convicto do que você é. Porque senão você não pode instruir e ensinar as outras pessoas como elas devem proceder. Você há de se tornar um exemplo para essas pessoas. A verdade, ela tem se diluído, porque as pessoas não têm buscado a Deus, porque as pessoas têm se distanciado de Deus, e aquela igreja dos 3 primeiros séculos, ela se perdeu a partir daí. Vocês sabiam que a igreja emergente, até 300 anos depois de Cristo, não havia lazer dentro da igreja? Por isso que essa igreja, ela nasce dizendo o seguinte: olha, era um o coração e a alma do outro. É o poder do sinergismo que deve unir a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem que ser uniforme em relação ao que ela crê mediante a palavra, não palavra de homens, mas a palavra de Deus. Diga amém, querido. Sabe de uma coisa? Eu já fui garimpeiro, sabia? Ó, vou falar uma coisa só para você aqui, só para você. Diz que velho, quando fica velho, pode falar o que quiser, porque os outros falam assim: esse velho é besta, ele é gagá, ele não sabe o que ele está dizendo não, ele já está assim senil e tal. Então, eu fui garimpeiro, eu tinha 8 anos de idade, meu pai mudou para Mato Grosso, para Chorel, porque meu pai sonhava ser rico. E quando nós chegamos lá, nós fomos garimpar. E era interessante que, viu, Divino, que começamos a garimpar e enchemos um picoazinho assim, só de diamante. Eu falei: agora nós estamos ricos, né? Aí fomos mostrar para um cara que conhecia diamante. Ele disse: não, isso aqui não é diamante, isso é cristal. Deus quer que você seja um diamante e não um cristal. Deus quer que você brilhe, que a sua luz brilhe intensamente na vida dos outros. Mas sobretudo que você brilhe para você mesmo, que você desenvolva a capacidade de olhar para você e dizer: Deus, muito obrigado, eu te louvo, eu te adoro, porque eu sou desta geração, o Senhor me escolheu para viver esse dia. Isso deve deixar você profundamente feliz e grato a Deus. Aprofundar suas raízes. E um belo dia nós estávamos garimpando, e aí meu pai bateu a peneira e apareceu um diamante. Quando aquele diamante apareceu, o brilho do cristal sumiu.
E era uma pedra pequena. Brilha a vossa luz diante dos homens. Valores são inegociáveis. Sonhos são inegociáveis. Deus coloca na nossa mente, Ele constrói uma história em que ela não deve ser esquecida, porque ela lembra quem nós somos. Um dia eu estava em casa e alguém me ligou e disse: olha, Irlande, o pastor Carlos teve um acidente, o cara jogou uma pedra lá no viaduto, e eu fiquei assim doidinho. Falei: Deus, tem misericórdia do Carlinhos, porque para mim ele é o Carlinhos que eu conheci com 12, 13 anos de idade, mas hoje ele é um homem maduro, consciente, que faz a vontade de Deus. Diga assim: Deus, obrigado pelo meu pastor. Porque antes de você nascer, Deus já preparou o Carlinhos para direcionar a sua vida, para instruir você. E esses testemunhos hoje representam exatamente o poder de Deus sendo revelado através de cada um que deu o seu testemunho. Do casal que vai ter um filho, que bênção. Então Paulo ele fala assim para Timóteo: ó Timóteo, você toma muito cuidado, porque a sua missão ela é muito pesada. Então cuida de você mesmo e do que você crê, que ele chama de doutrina. Cuida de você mesmo e da doutrina. E não esqueça dos meus ensinamentos. Não esqueça o que eu estou te ensinando. Quando Sara teve Isaac, Sara mandou dispensar Ismael. Ismael foi para o deserto, e chegando lá no deserto, estava morrendo de inanição, e Deus faz jorrar uma grande fonte, e disse assim: olha, Agar, Ismael vai ser extraordinário, porque ele tem uma promessa de Deus. Então a promessa e a bênção de Deus, ninguém pode tirar de você. Então esse apostatar-se da fé, começa no apostatar-se de mim mesmo. Eu começo a diluir a minha fé, a minha crença, começa a fazer parte dos desigrejados, pastor Carlos, daqueles que acham que a igreja não é necessária. Eu escrevi para minha filha que está lá em Londres. Ela falou assim: pai, manda a imagem aqui, porque o Carlinhos fez o casamento dela, ama esse pastor, Camila, e falou: pai, manda as imagens aqui para mim. Eu mandei. Aí eu fiquei pensando, sabe, ela disse assim: pai, mas que bênção. Eu falei assim: gente, olha, eu já chorei aqui hoje, mas ainda não preguei, porque o poder de Deus, ele se manifesta onde ele é invocado em espírito e em verdade. Por isso este lugar está cheio da glória de Deus. Eu acho que Deus agora, ele está lá sentado e fala assim: mas que povo lindo que eu tenho, mas eu amo este povo. Esses meus novos batizados, como eu vou abraçar, vou beijar essas gêmeas, que alegria. É a cara da mãe, né? Não precisa nem falar. A mãe ficou passeando aqui, as meninas, eu falei: olha, mas essa mãe aqui é a cara daquelas meninas, aquelas meninas é a cara dessa mãe. Família, igreja, bênção de Deus. E hoje chegou, pastor Carlos, uma grande colheita, uma grande celebração. Os irmãos nunca irão fazer uma ideia do milagre que é este lugar aqui, por mais que queiram, porque é fruto da bondade, da misericórdia e do poder manifesto de Deus. Ele disse: olha, você não cai nas fábulas, não cai na conversa do povo, faça. E eu gostei muito, pastor, da profissão de fé aqui. Você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia. Isso é ensinar. E só há aprendizado quando há uma prática efetiva deste evangelho. Então nessa manhã, eu vou voltar outro dia para pregar, viu? Outro dia que eu vou pregar. Hoje estou só conversando com a igreja aqui. Estou terminando já, para começar a ceia. Eu quero participar da ceia. Marca em 10 minutos, tá bom? Olha só, queridos, eu quero deixar nesses 10 minutos algumas coisas importantes, sabe? Mas aí o Carlinhos teve um acidente, mas o carro dele era velho, né, gente? Falei: Carlinhos, como é que você anda num carro velho desse? Cara, pastor, mas Elante, você não pode falar assim não, esse Fiatzinho aqui, ele é uma bênção, ele é uma bênção. Eu falei assim: será que ele está falando de uma Ferrari? Aí eu me lembrei, pastor Carlos, que há 2 anos atrás, na pandemia, eu passei 3 meses em Londres. Eu nunca tinha ido para a Europa. Aí fiquei uns dias em Portugal, aí fui para Londres, aí um frio danado. Aí um dia nós estávamos dando o centro de Londres, aí veio um desfile só de Ferrari, sabe?
E eu muito gaiato, né? Entrei no meio das Ferraris e gritei assim, ó, Piquinha lá em Goiás, Piquinha lá em Goiás. Aí aqueles gringão, sabe? Tudo naquelas Ferrari lindas, os caras tudo com aquelas garrafas de cachaça, de uísque, quebrando, sabe? Sem fazer conta de nada, cada carro mais lindo do que o outro. Aí estou andando lá, aí de repente parecia um carro assim exposto no meio da rua, Bugatti. Aí eu falei para Denildo, Denildo, não toca nesse carro, deve custar uns R$20 só para tocar nessa pintura aí. Aí mandei uma mensagem para o menino da minha igreja aqui, que ele mexe com um pouco de película em carro. Eu falei assim, olha o que eu achei aqui em Londres. Ele falou assim, pastor, esse é o Bugatti. Eu falei, é? Ele falou, pastor, você não conhece esse carro não? Eu falei, não, até agora não. Fala mais. Ele começou a falar do carro. Aí eu pensei assim, nossa, mas bem que eu podia ter um carro desse. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Você pode não ter um Bugatti, você pode não ter uma Ferrari, mas você tem um Deus que cuida de você todos os dias. Você tem um Deus que abençoa a sua família. Você tem um Deus que faz tudo ficar escuro, porque Ele habita dentro de você. E essa imagem que eu quero deixar no seu coração nesta manhã, no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus brilha dentro de você. E essa luz, ela é intensa, porque ela manifesta o poder de Deus. Aí eu olho para mim, hoje eu estava orando e pensando nos irmãos, pensando, gente, como é que vai ser, hein? Como é que vai ser? Aí eu fiquei assim pensando, e agora eu vejo realmente o que é manifesto da parte de Deus para a gente. É quando você pensa assim, que um dia Deus chamou Moisés e falou assim, olha, você vai tirar o meu povo do Egito. Ele falou assim, Senhor, não dá certo não, esse negócio não vai dar certo, o Senhor não pode ter um líder que é gago, que não sabe falar. Ele falou assim, não, então eu vou colocar Arão, seu irmão mais velho do seu lado, ele vai ser a sua voz. Então ele coloca, e esse homem que foi forjado lá há 40 anos no deserto, agora ele se vê diante de um povo para ser liderado por ele, e ele faz isso, mas ele é punido por Deus, ele não entra na terra prometida. Mas aí vem Josué, entra na terra prometida, e Deus cumpre a sua palavra. Toda palavra profetizada de Deus irá se cumprir na sua vida, desde que não seja nada egoísta, desde que seja algo que seja para o seu bem, para abençoar a sua família. Aí eu me lembro o seguinte, faz o tabernáculo, a arca, o tabernáculo e tal. Aí Deus fala assim, não, agora eu estou cansado disso. Cara, eu quero habitar dentro de você, eu quero ficar para sempre com você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos batizados. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a glória de Deus impregnada em nós. Então ninguém vai nos confundir, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, uma coisa faço, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, e meu alvo é Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a comunidade Batista do Bueno, o lugar cheio da glória de Deus. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Tenha bondade.